vendo um slide apenas sobre matemática, né? O Aristóteles não era muito chegado na matemática, não. Ele achava a matemática uma ciência muito importante, muito interessante, mas ela era muito abstrata para alguém como ele, né? Do perfil dele, que era um cara que foi formado, né? Teve, né, a sua infância, né? Sua juventude formada na relação com os objetos da natureza, né? O pai dele era médico, um médico do século IV, né? Antes de Cristo, é bem diferente do médico atual, né? É o cara que ele é meio curandeiro, porque ele tem que saber as ervas, né? Tem que saber, assim, essas técnicas, né, de infusões, de chás, né? De coisas, assim, fármacos, né? Como a gente diria. Também ele é um cara que vai mexer com corpos, né? Então vai abrir, dissecar, olhar, mumificar, né? Então tem toda essa questão também do ensino dessa parte. E a medicina da época, que a gente já estudou também em aulas passadas, né? A medicina hipocrática é aquela medicina que tenta olhar o homem como um ser integral, né? Então ela tem um elemento de psicologia, um elemento de comportamento social, né? De sociologia, né? De, de como você vive, né? A vida em sociedade de maneira mais equilibrada, vamos dizer assim, né? Fala um pouco sobre alimentação, né? Fala um pouco sobre temperamentos, né? Sobre clima. Então, é um conhecimento bem amplo, conhecimento da medicina, mas amplo olhando para a matéria, né? Olhando para a relé, como diria o Aristóteles. E o Aristóteles ele vai ter, então, esse ponto de partida, vamos dizer assim, né? Que é justamente o que o Platão não gostava muito. Né? O Platão ele era o cara mais das ideias, né? Mais da intelectividade, e o Aristóteles não. O Aristóteles ele era o cara mais da sensibilidade, né? Ele achava a sensibilidade é o caminho para o conhecimento. Né? Então, essa é a diferença entre os dois, né? Fundamental. Nas outras aulas, nós vimos a metafísica do Aristóteles, né? O que é metafísica? Metafísica é uma explicação de como o mundo funciona. Qualquer teórico, né, qualquer filósofo que tenha uma metafísica, ele está dizendo, olha, eu sei como o mundo funciona e o mundo funciona dessa forma. Né? Então você tem uma metafísica no Aristóteles, você tem uma metafísica no Platão, você tem uma metafísica no Tomás de Aquino, no Santo Agostinho, né, uma metafísica cristã, você tem uma metafísica materialista no Thomas Hobbes, uma metafísica no Descartes, uma metafísica no Marx. Então, todos esses filósofos têm uma metafísica que é uma explicação total do universo. Né? No caso do Aristóteles, a metafísica dele, ele chamava de ciência das primeiras causas, né? Das causas primeiras. Porque era, então, focada em tentar explicar como é que o universo funcionaria para além, né, da pura física, né, da pura materialidade. Então, pensando nas substâncias, as essências, as formas, né? E aí tentando entender o movimento, a potência, o ato, as categorias do ser, né? Toda aquela questão da substância suprassensível, do mundo, do universo supralunar, né? Que ele diria. Então tem toda essa questão mais geral assim da metafísica, né? E a física do Aristóteles, ele é uma tentativa de olhar para a matéria, né? Então isso que a gente vai ver agora, né? Olhar para a matéria, olhar para a sensibilidade e propor, né, uma epistemologia, né, uma doutrina do conhecimento que seja possível dentro da física, né? Só olhando para a física agora, sem fazer menção a seres imateriais, né, a motor imóvel, a nada disso que era temas da metafísica de Aristóteles, né? Obviamente, as categorias elas vão continuar existindo aqui, a gente vai ver, né? Só que elas vão ser já bem aplicadas para questões mais físicas, mais materiais. Importante a gente partir de alguns elementos, né? Então, o Aristóteles, né, ele está propondo uma física diferente da física que nós conhecemos hoje na escola, né? Ou na faculdade e tal, que vocês estudam lá, né, na física normal, né? Física newtoniana, física relativista e tal. Essa física moderna, que nasce com Galileu, é uma física de mensurações, né? É uma física que a gente chama de quantitativa.
que ela vai calcular força, movimento, tensão, peso, arrasto, né? Força centrífuga, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo e tal. Então, é uma física da matemática, vamos dizer assim, né? Da matemática, que é uma aplicação da matemática como linguagem para o mundo físico. Isso é a física quantitativa, né? O Galileu, ele vai começar a pensar a realidade a partir dessas categorias, né? Quando ele olha para os planetas, né? Ele não é o primeiro, mas é um dos primeiros a utilizar lunetas, né? Para observar os astros. E ele vai perceber que esses astros, né? Eles têm órbitas, né? Eles têm movimentos que são permanentes, né? Inclusive movimentos no sentido de que determinado momento, né, do tempo e espaço, eles estão sempre no mesmo lugar. E aí então ele vai começar a calcular esses movimentos para prever como é que os astros se movimentariam, né? Então, aonde que está a Lua, aonde que está o Sol, aonde que está Mercúrio, aonde que está Vênus, né? Onde que está Marte, que eram os planetas que davam para ver, né? Saturno, onde estão alguns cometas, né? Algumas relações assim de coisas observáveis. Então, isso é o quê? É uma física quantitativa. E isso é o que nós entendemos por física hoje, né? É quantidade. Eu vou lá na física. O que a gente vai estudar? A gente vai estudar a força necessária para mover um objeto. A força necessária para erguer um objeto. A força necessária para... Então, a física é comprimento de onda, né? Ou seja, é tudo cálculo, né? Tudo matemática. Em Aristóteles, não é isso. E pensar a física da maneira de Aristóteles, né? Da maneira aristotélica, ela é um desafio para a gente, porque a gente nunca aprendeu a ver a física em sentido qualitativo, né? A gente sempre viu a física em sentido quantitativo, né? Em matematização. Com isso, a gente perdeu toda a explicação da qualidade dos astros, né? Perdão, da qualidade das matérias, né? A qualidade das relés. E pensamos só na sua quantidade, né? É isso que o Aristóteles ele não está resgatando, porque ele está criando, né, a primeira teoria física, e a teoria física não nasce da matemática. A teoria física nasce da filosofia. Tanto é que ele chamava a física de segunda ciência teorética, né? Vamos lembrar lá, o Aristóteles, ele dividiu, né, o conhecimento humano, né, as ciências humanas, em 3 tipos. A teorética, as ciências práticas e qual que é a terceira? A teorética, a prática e a técnica, né? As ciências teoréticas são aquelas que olham o mundo a partir da perspectiva da teoria. Teoria vem de teoreses, né? Teoreses vem de theos, que é Deus, mais oeses, né? Que significa algo como ter a visão de, né? Então, a ciência teorética é a ciência que trabalha com uma perspectiva mais abrangente de entender o mundo como se fôssemos ver os deuses que estão por trás da ordem cósmica, né? Então, a física é uma ciência teorética, não é uma ciência prática como é hoje, né? Hoje a física é uma ciência prática, hoje a física é uma ciência exata que tem uma aplicação prática. A matemática é uma ciência exata, mais abstrata, né? E a física é sua aplicação. Na época do Aristóteles, a física é uma ciência teorética, assim como é a metafísica. E assim como será também a psicologia, que a gente vai ver depois. Nas ciências práticas, nós temos a ética e a política, que são as ciências que servem para aperfeiçoar a virtude humana, né? Por isso que chama de prática. E nas ciências técnicas, nós temos a botânica, a agronomia, a música, né? Que são ciências, música não sei, né? A agronomia, negócio que faz, né? O ferreiro lá, né? Metalurgia, que são ciências que servem para educar, aperfeiçoar o que o homem quer fazer, né? O produto da ação do homem, né? Então, uma ciência teorética, um grupo de ciências teoréticas, um grupo de ciências práticas e um grupo de ciências técnicas. A teorética
para abranger, né, para expandir a consciência, a prática para aperfeiçoar o comportamento e a técnica para produzir, para que o homem produza coisas, né? Produza objetos, produza cultura, né? Produza arte, produza aquilo que ele quer expressar enquanto ser humano. Também são as ciências, né, que vão ser ligadas à subsistência. Também o Aristóteles chama a física de filosofia segunda, aí contrapondo, é claro, a metafísica, que significa a filosofia primeira. Se a filosofia primeira ela vai ser única e exclusivamente, se a filosofia primeira vai tentar dar explicação sobre a causa inicial do mundo, né, as causas primeiras, e por isso ela vai chegar até a discutir as substâncias sem sensibilidade, né, aquelas substâncias incorpóreas, tipo Deus, né, tipo as inteligências, tipo as coisas que não têm materialidade, que são ato puro, né, que não têm potência. No caso da física, ela é uma ciência que investiga única e exclusivamente a substância sensível. Então, a física é a ciência dos sínolos. O que é o sínolo? Sínolo é a junção de Rayleigh mais Morphée, né? O Rayleigh-morfismo, que é a junção de forma mais matéria, de essência mais matéria, que é como Aristóteles entende os seres materiais. Daí, então, nós temos a física aristotélica, é uma física qualitativa que investiga a substância sensível. Qual que é a característica da substância sensível? É o movimento. Aí vamos lembrar que, novamente, não estamos falando de física moderna, né? Nem de física galilaica. Movimento, para Aristóteles, não é deslocamento do ponto A ao ponto B. Movimento, para Aristóteles, é a transformação, é a mutação. Né? Então, a física é a ciência que estuda como as coisas mudam. Isso é bem importante também, né? Por quê? Porque essa questão da mudança, ele é uma reminiscência lá dos pluralistas, né, pré-socráticos, os atomistas, né, o Empédocles, Anaxágoras, o Demócrito, o Leucipo, e também é uma reminiscência mais antiga ainda ao Heráclito, que dizia, tudo muda, né? Se tudo muda, tudo está em constante movimento. Não é o movimento do ponto A ao ponto B, é o movimento qualitativo e não quantitativo. Não é quanto você se movimentou, mas é a qualidade do movimento. Por exemplo, né? Se você pega e pega um bife, né? Um bife cru, e você frita esse bife, ele se movimentou, né? Se movimentou, ou seja, houve uma transformação. Apesar dele perder, né? Algumas. Normalmente ele fica menor, cara. Hã? Normalmente ele fica menor. Normalmente fica menor, né? Então vamos pegar uma outra coisa, né? O steak tartar, né? Você sabe o que é isso? Não, eu não sei não. Steak tartar é uma carne cortadinha, picadinha, miudinha, mas você come cru, né? Com tempero, assim, né? Aí ela não tem risco de diminuir. Aí não tem como diminuir. Então, você vê, ela não diminuiu, mas ela se movimentou, porque ela mudou, né? Então, isso é o movimento, né? O movimento não é diminuir ou aumentar, necessariamente, né? O movimento é mudar, né? Você pega uma massinha de modelar, né? E faço ela em forma de bola, ela se movimentou. Se eu faço ela em forma de quadrado, ela se movimentou. Ela não perdeu nada da sua massa, né? Não perdeu nada da sua quantidade. Ela só mudou de forma, né? Forma assim, né? Mudou a sua forma aqui, né? No sentido não aristotélico, né? Mudou o seu formato, vamos dizer assim. Mudou o seu formato, né? Movimento é isso. Movimento é mudança. E é mudança qualitativa, não é mudança quantitativa. Né? Nesse sentido, a física é a ciência das formas e das essências. Mas de que formas e essências? Das formas e essências que estão nos sínolos, né? Não das formas e essências não corpóreas. Não é o estudo de Deus, né? Nem da inteligência. É o estudo dos sínolos, e como nos sínolos existe forma e essência,
Então, ela logicamente também vai estudar forma e essência. Tem que ficar muito claro isso, né? Por quê? Porque para Platão, a forma e essência, ela estava separada do corpo material. Para Aristóteles, elas estão juntas. Portanto, ao estudar o corpo, ao estudar a coisa objeto, né, eu estou estudando também a sua essência. E aí, a ideia do Aristóteles dizer que a essência das coisas mudam. Voltando à questão, né? Eu pego uma massinha de modelar e faço uma bola, né? Isso é uma forma, uma essência, né? Círculo. Aí eu transformo ela em triângulo. Eu mudei a forma, a essência. Quer dizer, a forma triângulo, ela existia antes de eu modelá-la, né? E a forma círculo, ela continua existindo depois que eu transformei a massinha lá, né, em forma triangular. Elas existem para além dos objetos, mas eu só conheço elas nos objetos. É isso que ele está falando. Eu só consigo saber o que é uma coisa de vidro se eu olhar uma coisa de vidro, se eu pegar, se eu ver uma coisa de vidro. Quando eu vejo uma coisa de vidro, eu digo, isso aqui tem forma, tem essência de vidro. Aí eu destruo aquilo, né? Derreto lá, faço lá né? Qualquer outra coisa, né? Moo ele até virar pó, né? E eu desfaço isso. Tudo bem, mas a essência do vidro, ela permaneceu na minha mente como um conhecimento. Um conhecimento que veio de onde? Que veio da física, que veio da possibilidade que eu tive de conhecer algo de vidro e assim fazer um processo que ele chama de abstração. A gente vai ver depois. Por isso, ele vai dizer que a física, ela pode ser considerada, ela é uma ontologia, né? É uma ciência do ser, né? Ou seja, é o ser vidro, é o ser quadrado, é o ser triângulo, é o ser carne, é o ser bife, é o ser, sei lá, né? É o ser machado, é o ser luz, é o ser lâmpada, é o ser caneta, mas ela é também uma metafísica, na medida em que é uma explicação do mundo. Então é uma metafísica do sensível, enquanto que a metafísica propriamente dita é uma metafísica do mundo inteiro, abarcando tanto símbolos como seres não corporais. A física é uma metafísica também, né? Ou seja, ela é uma explicação total da realidade, mas ela só foca na relay, né? Só foca no corpo. Até aqui tudo bem? Tá de boa. Beleza. O primeiro problema, então, que ele vai enfrentar é o problema do movimento, né? Por que isso é um problema? Bom, porque o Aristóteles, ele também de certa forma, ele também não, mas ele assim, ele vai fazer uma coisa que a gente faz até hoje, né? Na ciência, que é olhar para trás e ver quem falou sobre o que eu estou falando hoje. Não achar que você está inventando a roda, né? Porque provavelmente o que você está pensando e falando e dizendo, alguém já disse algo parecido com isso antes. É o princípio da metodologia científica, né? Isso, perfeito, né? É a base, né? Você vê, o cara tá 300 anos antes de Cristo, já tá consciente disso, né, né? velho? E tem gente que hoje fala assim, não, vou começar a falar de uma coisa aqui e tal, e não fala de onde veio, né? Isso é um absurdo, quer dizer, vou falar de política, mas você entende o que é democracia, oligarquia, você entende quais são os modelos políticos, os modelos reais, os modelos ideais, você nem entende, né? Você nem sabe nem quem falou sobre isso antes. Você falar? Lembra? É aí onde mora o perigo, né? Sim, então, porque daí você acha que está inventando a roda, né? E aí você vai ver no passado, você vê que algumas ideias que você tem já foram superadas, né? Ou seja, os problemas. Exatamente isso. E aí você está se debatendo com uma questão, né? Defendendo um ponto, e fala assim, olha, mas só você olhar aqui, ó, para, sei lá, né? Para a Alemanha Se de tivesse lido, era até mais fácil de escrever. Oi? Se tivesse lido, era até mais fácil de escrever, de Isso, desenvolver. Talvez você nem escreveria, porque você fala assim, não, essa minha ideia aqui não tem nem sentido, né? Talvez você escreveria, mas aí tentando ampliar aquilo que já foi posto, né? Já foi feito, né? Esse livro aqui é muito legal. Esse aqui, ó, você consegue ver aí, ó. Peraí. Como que é o nome? Heresia e Ortodoxia. Heresia Ortodoxia. Esse cara ele vem trazendo uma ideia, assim, falando de todos que falaram acerca do cristianismo desde o primeiro século, entendeu? E aí ele vem ele refuta, na verdade, o Bauer, né? Bauer, o Cristo histórico, né? Sim. Aí só que ele vem falando de todas as pessoas que já falaram sobre isso. E as pessoas que falaram contra, entendeu? Então, tipo assim, ele faz uma exposição.
O que o Olavo chama isso de status questiones, né? Na academia a gente chama de estado da arte, né? O que é o estado da arte? É o que foi dito antes sobre isso para chegar até esse ponto. Pois é, aí você tem, ó, pô, essa galera foi a galera que falou disso. E aí ele começa a refutar o Bauer, né, desse Cristo histórico, que também deve ser da teologia liberal, né, o Cristo histórico. Ele Sim. começa a refutar, mas não trazendo os pensamentos dele, mas trazendo o pensamento de outros que refutaram Antes dele. antes dele. Então, aí você pergunta, né? Pô, cara, né? Você nem leu os caras que você deveria ter lido para começar a falar sobre o que está falando, né? Que é mais ou menos isso, né? Então, Aristóteles ele vai fazer isso. Ele vai ler, assim, ele vai conhecer, ler, né? Todos os filósofos que vieram antes dele, todos os pré-socráticos, todos os sofistas, Sócrates, né? E o Platão, né? Ele conhece todo mundo. Ele conhece os físicos da época dele, os matemáticos da época dele, ele conhece os escritores, né, os literatos. Então ele conhece, ele sabe, ele conhece tudo o que foi falado até aquele momento ali. E ele parte destas constatações, né, para poder produzir. É lógico que o Aristóteles não podia saber tudo de tudo, né, mas tudo que estava ali, né, no ambiente intelectual da Grécia, naquele momento, da Atenas, naquele momento, ele conhece, né. Além disso, né, vamos lembrar que ele teve aquela vida que ele andou por vários lugares, né? Ele foi professor do Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, a cada conquista nova que ele fazia, ele mandava relatórios para Aristóteles, né? Relatórios, mandava animais, mandava plantas para ele. Então, o Aristóteles foi acumulando um conhecimento significativo do mundo, né, da época. E ele vai, de alguma forma, assim, ele vai interconectando tudo isso, né? Ele não deixa nada de lado, né? Por quê? Porque se esses dados são dados da realidade, eles têm que entrar dentro da minha teoria de alguma forma, né? Porque a minha teoria, a minha metafísica é a compreensão da realidade. Ao invés de fazer com que a realidade encaixe na minha teoria, né? É Aristóteles dizendo, a minha teoria ela tem que dar conta da realidade. E se a realidade é maior que a minha teoria, então a minha teoria ela tem que estar aberta para revisões, né? Então, na verdade, é nesse sentido que ele está falando que, ó, nós temos que abrir, né? Abrir a nossa perspectiva para ler qualquer coisa que está além de nós mesmos, né? Eu estava lendo um livro essa semana, né, do Padre Serquilande, né? A Vida Intelectual. Né? E aí tem um capítulo que ele fala isso, fala assim, ó, a gente vai ler pessoas que escreveram absurdos, né? Pessoas que escreveram assim coisas terríveis que você não concorda, mas é totalmente necessário você ler isso também, porque até mesmo no louco, a sua mente é capaz de perceber, primeiro, verdades, e segundo, criar mecanismos para superar, né? Para superar de maneira argumentativa aquilo que aquele maluco escreveu, né? Porque se você se nega a ler, eu não vou ler o Hitler porque ele era um doido. Bom, então você nunca vai conseguir refutar as ideias dele, porque você não as conhece, né? Então, conhecer essas ideias é necessária para colocar a mente em funcionamento, mesmo as ideias mais absurdas, para que você possa refutá-las de maneira eficiente, né? Eu devo conhecer a teoria dos terraplanistas? Claro que sim. Eu acho absurdo? Acho. Mas se eu não conhecer, eu não posso refutar. Se eu não posso refutar, eu não posso dizer que eu entendi aquela realidade de fato. Né? Então eu vivo a partir de uma doxa, de uma crença sem conteúdo intelectual. Né? Então essa ideia é muito importante também, né? Do Serquilanje, né? Que ele tira do Tomás de Aquino, que por sua vez está tirando de alguma forma lá do Aristóteles. Bom, problema do movimento, então. Então, a física é a teoria da substância em movimento, como a gente falou, né? A substância em movimento é a substância do sínulo. Por quê? A substância que não é sínulo não tem movimento, né? O universo é sínulo, né? O universo é sínulo, tem movimento. Mas o motor imóvel não é sínulo, não tem movimento. As inteligências não são sínulos, não tem movimento, né? As ideias conceituais, né? Elas não têm movimento, não são sínulos. Então não tem movimento. Quer dizer, a justiça, enquanto ideia, ela é eterna e imutável. O que muda é a aplicação, né, a percepção sensível da justiça. Isso muda. Mas a justiça como conceito, ela não é sínulo. Então, ela não pertence ao estudo da física.
Ela pertence ao estudo da metafísica e depois ao estudo da ética. Então, quando a gente fala de substância em movimento, é a mesma coisa de falar de sínodos, né? Substância em movimento é forma e matéria junto. Aí ele vai voltar lá, ó. Os eleáticos, né? Quem são os eleáticos? Né? São os filósofos de Eleia. É o Zenão, é o Parmênides, né? Aqueles filósofos lá dos pré-socráticos. Os eleáticos haviam negado o movimento, afirmando que era uma aparência ilusória, né? Lembra que o Parmênides dizia: o ser é, o não ser não é. Não existe não ser, só existe ser. Se o ser é e o não ser não é possível existir movimento. Porque o movimento é a passagem de algo que é para algo que não é. Né? E como o não ser não pode produzir nenhum ser, então não existe movimento para o Parmênides. Estão lembrados aqui? Sim. Beleza. Então, o Aristóteles ele enfrenta a questão novamente, né? Olha, os eleáticos, a lógica eleática está certa. A lógica eleática está certa. O não ser não pode criar o ser. O ser, então, tem que existir plenamente como ser. E se o ser existe como ser, não existe nada, não existe como ter movimento, né? Porque uma coisa que muda é uma coisa que deixa de ser. E aí o não ser existirá. Então tá certo, né? Ele não está negando que os eleáticos estejam com a razão. Não, os eleáticos têm razão no que eles estão falando. Lembra lá do paradoxo de Zenão, né? Zenão falava assim, olha, não existe movimento. Por quê? Porque em uma corrida de Aquiles contra uma tartaruga, na medida em que o Aquiles anda do ponto A ao ponto B, a tartaruga anda... se a tartaruga ela começa na frente, né? Começa na frente, a tartaruga começa no ponto B e anda ao ponto C. E o Aquiles anda do ponto A ao ponto B. Quando o Aquiles vai tentar alcançar a tartaruga no ponto C, a tartaruga já estará no ponto D. Então o Aquiles chegou no ponto D, no ponto C, a tartaruga no ponto D. Aí o Aquiles vai tentar ir para o ponto D. A tartaruga já estará no ponto E. Portanto, sempre haverá uma diferença de distância entre a tartaruga e o Aquiles. Por isso que ele nunca poderá alcançá-la. É lógico que isso é só lógica mental, né? É só uma... Isso na física na física cinemática, né? Na física moderna é a referencial, né? Tipo, eu dentro do ônibus em relação aos passageiros, eu não estou em movimento, eu estou parado. Sim. Agora eu dentro do ônibus em relação a quem está no ponto de ônibus fora, eu estou em movimento. Sim. O Aristóteles vai falar sobre isso também. Mas essa ideia do Zenão, né, é uma ideia assim, só teoricamente, né, logicamente, ele realmente refuta o movimento, né? O que é uma flecha lançada, né, a um alvo? Uma flecha lançada a um alvo, ela não está em movimento, né? Ela está parada em vários locais diferentes, né? Eu acho que ela está em movimento, mas na verdade ela está parada no ponto A, está parada no ponto B, está parado no ponto C, está parado no ponto D e está parado no alvo. Ela sempre esteve parada. Quem achou que ela estava se movendo era a minha percepção, os meus sentidos. Isso aqui fica bem mais fácil a gente pensar hoje, né, nos filmes, né? Principalmente aqueles filmes mais antigos, né, que era... Cartoons antigos, os desenhos antigos, que era feito gráfico, desenhado. Isso, né? E aí você olhava as páginas assim, entendeu? Isso, exatamente. Então, quer dizer, o desenho, na verdade, é o quê? É uma sucessão de desenhos parados que, porque nós movemos eles, né, a uma certa velocidade, nós temos a impressão de movimento. Não é isso? Sim. Né? Então, tá vendo? Assim, ó, há uma razão aqui. Fala assim, o movimento só é percebido pelos sentidos. Mas os sentidos não são confiáveis, diriam os eleatas. Portanto, se eu não posso confiar nos sentidos e só posso confiar na razão, a razão me diz que não existe movimento. Essa era a lógica dos eleatas. Aí vem os pluralistas, né? Os pluralistas é o Empédocles, é o Anaxágoras e é o Demócrito, que são o pessoal que falava dos 4 elementos, das homeomerias e dos átomos, né? E dizia, olha, esses elementos, né, a arquê, né, esses elementos, eles se juntam e se separam para formar as coisas que existem. Então, nesse sentido, o movimento ele foi recuperado, né?
Existe movimento. Só que o problema é, se você recupera o movimento, você recupera o problema do não ser. Se os átomos se unem para formar uma coisa, então eles deixam de ser uma coisa para formar aquela coisa, né? Os átomos se uniram para formar uma pedra, mas eles eram uma coisa antes de ser pedra. A pedra, ela se desfez para formar uma outra coisa. Então a pedra deixou de ser também. Portanto, voltou o problema do não ser, né? Se você superou os eleatas, de alguma forma, demonstrando que na prática, né, na empiricidade, o movimento existe, você está com o problema de novo na mão, que é explicar como que do não ser, o ser existe, né? Como o não ser cria as coisas. Bom, aí, então, o Aristóteles vai dar uma solução, né? A solução dele é bem engenhosa, na verdade. Ele vai dizer assim, primeiro, né? O ser, ele não tem um único significado. Ele tem vários significados. Esses significados do ser, ele vai chamar de categorias, que a gente já viu nas outras aulas lá. Então, você tem substância, quantidade, relação, lugar, paixão, características do ser. Não dá para você dizer que um ser é uma coisa só, né? Eu tenho, sei lá, um copo, né? O copo, ele é um ser, ele é um símbolo, né? Tem essência e tem forma, tem essência e tem matéria, mas esse copo, ele pode ser usado como um vaso de plantas, ele pode ser usado como um recipiente para guardar um veneno, como um recipiente para guardar um remédio, como um recipiente para deslocar, né, algum líquido. Ele pode ser usado para fazer, sei lá, né, alguma comida sólida. Então, o copo, ele tem vários significados possíveis, não é só um significado. E todos os seres são assim, né? Qual é o significado do ser, sei lá, né, o ser Lennon, né? Nesse momento, como aluno olhando, assistindo uma aula, mas daqui a pouco, como professor dando aula para os seus alunos, mas daqui a pouco como marido, mas daqui a pouco como oficial. Né? Ou seja, o ser tem várias qualidades, não é só uma qualidade. Então dizer que o ser é uma coisa só, é uno, é errado para Aristóteles. O ser é múltiplo, né? Por quê? Porque ele se apresenta de várias formas. O ser das coisas materiais, né? Dos sínodos, né? Eles são múltiplos. Você ia falar, Leno? Não, eu entendi o que você falou aí, ficou claro. Existe ser... Aí o Aristóteles fala assim, ó, existe ser como potência e existe ser como ato. São dois tipos de ser, né? São várias categorias, são vários seres. O ser como potência é aquilo que eu posso vir a ser. O ser como ato é aquilo que eu sou nesse momento. Neste momento, Lennon é aluno. Potencialmente professor. Daqui a pouco você abre aí o Meet e vai dar aula para os seus alunos. Aí você é professor. Potencialmente um aluno que vai ser depois. Você é um ancião em potência. Você vai chegar a ser um ancião em ato. Então, não dá para dizer que o ser em potência não é ser, é não ser. Ele é ser também, ele é alguma coisa também. E ele é múltiplo, mas também limitado. Né? Então, quer dizer, o ser caneta não pode se transformar no ser cérebro. Né? Por quê? Porque não está dentro da sua potencialidade isso. Né? Eu posso usar essa caneta aqui para matar uma pessoa. Ela pode virar o ser arma, né? Arma do crime, né? Eu posso usar essa caneta aqui para, sei lá, né? Para salvar uma vida, né? Sei lá, sugar o sangue, tirar o sangue, né, dentro do pulmão, a traqueostomia que eles fazem, né? Então, ela pode ser usada para várias coisas, né? Ou seja, ela é potencialmente várias coisas. Mas em ato, o que ela é agora? Uma caneta que serve para escrever, certo? Então, o que ela é em potência é ser, e o que ela é ato, ela é ser também. Bom, o ser em potência, vai dizer o Aristóteles, é o não ser do ser em ato. E aí nós resolvemos o problema dos Eliatas, né? O Eliatas falava assim, olha, o não ser não pode produzir nada. O Aristóteles fala assim, olha, mas o não ser, ele não existe como não ser, como nada.
ele existe como ser em potência. Ele existe como relação, né? Como relação. O ato é o ser que se atualiza. A potência é o ser que não virou ato ainda. Então, de certa forma, a potência é o não ser do ato. E o ato é o não ser da potência. Portanto, o não ser só existe como categoria relativa entre um e outro. Ele não existe como uma realidade independente. E com isso ele resolve o problema dos eleatas. O não ser, de fato, não existe. O que existe é a passagem de um ser em potência para um ser em ato. Mas os dois, ser em potência e ser em ato, são ser. Então, o não ser só existe como categoria da linguagem, como uma relação entre a passagem de um para o outro. Tá tranquilo isso? Pô, safou a guerra Aristóteles, hein, mano? Né? Nossa, é uma solução incrível isso, né? Porque ao Caramba, invés, velho. né, de continuar tentando entender e procurar o ser, ele olha para outro lugar, né? E fala assim, não, peraí, mas e se eu olhar para as coisas que mudam? Como é que eu vou entender o não ser aqui, né? Porque os Eliatas estão pensando assim, não, na minha cabeça eu tenho que pensar em ser e pensar em não ser. O Aristóteles fala assim, não, peraí, mas e na realidade? Como é que o não ser ele se estabelece? Ele não se estabelece na realidade. Mas, de fato, há movimento. Então, como é que esse movimento acontece? Ué, ele acontece pela potência transformação em ato. E quando passa de um para o outro, significa que ele mudou. E na mudança, o não ser, ele é percebido pela intelecção, mas não é percebido pela sensibilidade, né? Ele é percebido pela intelecção. Portanto, o não ser é um dado da linguagem, ele não é um dado da realidade. Na realidade, não existe não ser. O que Não sei, existe... só existe na abstração, né? Perfeito, é isso, né? Eu não quero usar o termo abstração ainda, mas é exatamente isso. Ele só existe na linguagem, na abstração. Assim como a ideia de infinito. Não existe infinito na realidade. O que existe é infinito na abstração, né? Infinito é um dado da matemática. Então, não é... Toda vez que você afirma que algo é infinito, você está... Você está trucando, né? Você está de treta, né? Você está afirmando uma ignorância, na verdade, né? Ah, isso aqui é infinito. Significa que você não sabe dizer, não sabe calcular aquilo, portanto, você fala, ah, é infinito, né? É como se você tivesse, assim, trapaceando, né? Trapaceando. Por quê? Porque não existe uma experiência do infinito para testar que ele existe, de fato. O que existe é só o infinito em como figura de linguagem. Então, figurativamente falando, o universo é infinito. Figurativamente falando. Mas, empiricamente falando, o universo não pode ser infinito. Por que não pode ser? Porque o infinito não pode ser experimentado. E o universo pode ser experimentado. O universo é um sínodo, ele é um corpo. Portanto, ele não pode ser infinito. Daí a ideia dos gregos de que essa ideia de universo infinito é um absurdo. Né? E ainda tem até hoje gente, né, astrofísico aí, que afirma a infinitude do universo, né, que é um absurdo. Isso não pode ser, né? Por quê? Porque não é possível fazer essa afirmação de maneira honesta, né? Afirmar o que eu não posso calcular é meio absurdo, né? Isso. Se eu falar assim, ó, eu não posso calcular o universo, mas o universo é matéria? É matéria. Então como eu não posso calcular a matéria? Não mas tem alguns que já até calcularam. Oi? Tem um pessoal, uns físicos que já até calcularam. Por exemplo, aquele Adalto Lourenço. Tá cheio. Sim, Fred, é verdade, né? Ou seja, a física, a física astrofísica, né? Ela precisa calcular o tamanho do universo ou dizer que ela não tem condições de fazer esse cálculo. Mas isso não é atribuir infinitude ao universo. Isso é atribuir uma certa humildade, né? Uma certa limitação à consciência humana, à razão humana. Não é o universo que é infinito, sou eu que sou muito limitado para entender o universo. Né? A ideia é essa. Né? E aí é claro, não, então eu vou calcular o universo aqui. É lógico que esse cálculo do universo ele vai ser um cálculo que será sempre aberto, né, à questão. Tá, você calculou o tamanho do universo, mas você tem certeza disso? Então, a certeza absoluta só virá pela experiência, né? Então você vai pegar uma nave
e vai até o limite do universo, né? Enquanto você não chegar lá, você nunca vai poder dizer que o universo tem exatamente o tamanho que você falou. Então, é uma probabilidade, né? E aí, isso torna o quê? Torna o homem um ser que tem consciência dos seus limites, né, de conhecimento, que é fundamental, né? Isso é fundamental. Se o homem não tem consciência dos limites do próprio conhecimento, ele começa a inventar conhecimentos que não existem, né? E aí ele entra em um mundo, né, onírico, né? Em um mundo de sonhos e ilusões, né? Muito bem. O movimento, então, é o ato ou transformação em ato daquilo que é potência enquanto tal. É isso que a gente falou na outra slide, né? O movimento pressupõe o não ser. Não como nada, né? Porque o nada não existe, né? Mas sim como não ser como potência, que é uma forma de ser. Tá tranquilo isso aqui? Muito tranquilo. Então, beleza. Você vê que nós estamos, assim, avançando e entendendo mais rápido as coisas que a gente não entendia antes, né? Porque essa é a acumulação da filosofia, né? E é interessante notar que sem essas informações agora, que parecem assim, não, muito abstrato e tal, sem isso você não vai entender lá na frente a filosofia moderna, né? Porque a filosofia moderna está discutindo, de certa forma, a partir dessas categorias aqui antigas, né? Mas vamos lá. Então, relação entre as categorias e movimento. Se a gente lembrar, o Aristóteles propôs a existência de 10 categorias. Se a gente pegar lá atrás, vou pegar aqui. Aqui, ó. Essa aqui, então, são as 10 categorias de Aristóteles, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Que é a categoria aqui, ó. É o tá amarelinho ali, ó. É a substância, qualidade, quantidade, relação, ação, paixão, lugar, tempo, posse e paixão, né? Aqui tem uma aplicação, né? Então, se eu penso, por exemplo, né, eu vou investigar um gato, né? Um gato. Qual é a substância do gato, né? A substância do gato é a gatosidade, né? Ou eu vou estudar o meu gato, né? Meu gato chama-se, sei lá, né? Simba, né? Então, a substância do gato é Simba, né? Meu gato, né? Se eu vou estudar o homem, eu vou estudar Sócrates. A substância é Sócrates. Substância é essência. Aí eu estudo a quantidade, né? Quantidade. Quantidade o quê? Quantidade é o tamanho daquilo que eu estou estudando. Porque todo o ser que possui corpo, ele tem um tamanho. Ele tem 1 metro, tem 2 metros. Meu gato tem 50 centímetros, né? Sócrates tem 1,70 m. Então, é uma outra informação, uma outra categoria de informação sobre o ser. Lembra, né, que isso tudo aqui está em movimento, portanto, ele pode aumentar ou diminuir, né? E enquanto qualidade, né? Enquanto qualidade, o meu gato é preto, né? Meu gato é preto. Eu posso dar um banho de água oxigenada no meu gato e ele virar cinza, sei lá, né? Ele pode envelhecer e virar cinza, né? Então, a qualidade é também uma categoria. Relação. O meu gato é menor do que o meu cachorro, né? O meu gato é maior do que o meu pé, né? Aí é importante isso também. Por quê? Porque, como o Lennon mesmo falou, né? Esse negócio do ônibus aí, né? Que você está dentro do ônibus e em relação a quem está dentro do ônibus está parado, mas em relação a quem está fora do ônibus está andando. Ou seja, isso é uma categoria aristotélica, né? É a categoria de relação para compreender o objeto que está estudando, né? Aí você tem a categoria de lugar, que é onde o meu gato está na minha sala, né? Você tem a categoria de tempo, ele está na minha sala neste momento, né? Meu gato estava no meu quarto ontem, né? Então mudou lugar e tempo. A categoria de estado, meu gato está sentado, né? Está deitado. A categoria de hábito, né? O meu gato está se lambendo, né? O meu gato está, sei lá, dormindo, né? Qual é o hábito do meu gato? A categoria de ação, o meu gato mia, né? O meu gato arranha. E a categoria de paixão, o meu gato, ele
vive para quê, né? Ele vive para comer, né? Ele vive para dormir, né? Ele vive para caçar ratos, né? Isso são as categorias. É bem sequencial, né, cara? É bem sequencial, uma ação depois da outra, né? Perfeito, perfeito. Para quê? Para você, depois que eu disser tudo isso, você vai saber exatamente o que eu estou falando, não é? Sim. É o meu gato, neste momento, tempo, qualidade, espaço, aquilo ali que eu estou falando. Ah, mas esse gato aqui, ele fez uma outra coisa em outro momento. Pois é, mas aí ele é outro ser, né? Assim, ele tem outras categorias do ser, que eu tenho que analisar novamente, né? Você só consegue saber de fato alguma coisa se você conseguiu todas as categorias dela, né? Ah, não, mas eu não sei a categoria de relação. Bom, então você não conhece do que você está falando. Você não conhece isso. Ah, eu quero falar sobre sei lá, né? Sobre os pastores evangélicos do Brasil. Bom, então beleza, vai lá. Substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, estado. Ah, os pastores do Brasil são ladrões. Peraí, mas de que pastor você está falando? Né? E aí a metodologia, mais uma vez, você vai pegar a amostra. Perfeito. Então, aí você vai delimitar ao ponto de dizer que é este pastor que é ladrão. Este. E este que é ladrão agora. Né? Agora. Por quê? Porque a relação de tempo e lugar muda. Então, este pastor é ladrão agora. Mas daqui a pouco ele pode deixar de ser. Né? Por quê? Porque há movimento, né? A transformação das qualidades do ser. Tá tranquilo? Tá, de boa. Daqui a pouco ele pode se tornar o chefe da quadrilha, entendeu? Pode, né? Ele pode piorar ou pode melhorar, né? Exatamente. Mas é só para a gente entender, né? Se você não é capaz, né? O Aristóteles vai dizer assim, ó, se você não é capaz de classificar o objeto do seu estudo, você não tem um objeto de estudo, você não está entendendo. Você não sabe do que você está falando. Vai dizer assim, não, olha, o governo está fazendo tal coisa. Bom, categorize, né? Se você não categoriza tudo, você fala assim, olha, você acha que o governo está fazendo alguma coisa, mas você nem sabe, porque você não categorizou ainda. Então, categorizar é fundamental para poder localizar o ser e assim compreendê-lo. Bom, mas aí o Aristóteles vai falar o seguinte, olha, como nós estamos falando de física e de movimento, existe uma correlação entre movimento e categoria. Por quê? Porque as categorias, elas, como são categorias de seres materiais, elas sofrem transformação, mudança. É o que nós chamamos aqui de mutação. Aí vamos pegar 4 aqui, né, para a gente poder entender. Então, a categoria da substância, ela pode transformar-se, né? Sócrates é um homem. Mas Sócrates pode virar cinza. E Sócrates, antes de ser homem, ele era ele era um feto, né? Ele era ele era espermatozoide e óvulo, né? O que está acontecendo aqui? Em termos de substância, as coisas, elas nascem e elas morrem. Esta caneta é uma substância, né? Com um corpo. Ela é rilimórfica. E ela eu já mordi a tampa dela toda, né? E uma hora essa tampa aqui, ela vai desaparecer, né? Ou seja, a corrupção da caneta, né? A corrupção dela. Mais fácil entender ainda um prato de macarrão, né? Um prato de macarrão está pronto, né? Ou seja, ele foi gerado e agora ele tem a substância do prato de macarrão. Mas logo ele vai ser consumido e vai virar fezes, né? E vai virar fertilizante, vai virar outra coisa. Portanto, a substância, ela muda. Ela muda porque o símbolo muda, né? Não a substância imaterial, mas a substância física. A qualidade também muda, né? Qualidade, né? O cara que é careca, o cara que é cabeludo, ele perde cabelo e fica careca, né? O cara que tem cabelo preto, ele envelhece e fica cabelo branco, né? Ou seja, a qualidade das coisas muda
pelo conceito de alteração. A quantidade muda, né? Aí você falou do bife aquela hora, né? Que é justamente isso, né? É o aumento e a diminuição, né? O bife, ele tem, né? 300 gramas cru. Quando você frita ou assa, ele diminui a quantidade, né? De peso dele, né? Porque diminui a quantidade de água, tal e tal. Diminui também o tamanho, né? Então, há mutação em termos de quantidade, de aumento e diminuição. E de lugar, há a mutação da translação. Então, uma coisa está no ponto A em algum momento e outro momento vai estar no ponto B. Com isso, então, o Aristóteles está falando, olha, o movimento está presente onde? Em todas as categorias do ser, de maneira qualitativa. Não de maneira quantitativa. Notem que toda hora eu estou usando aqui elementos de quantidade, né? Pouco cabelo, muito cabelo, né? Maior e menor, né? Porque a gente foi treinado, né? A gente foi educado na física das quantidades, né? Na física quantitativa. Então é difícil para a gente pensar em termos de qualidade. Mas a ideia aqui é qualitativamente transformados, né? Uma mutação qualitativa. Né? Então, isso é bem importante, né? O sínulo, portanto, está em movimento, né? E esse movimento, o Aristóteles não vai se rogar de chamar de devir, né? Devir é uma coisa que a gente aprendeu lá com o Heráclito novamente, né? Claro que o devir em Heráclito tem todo um significado mais específico, né? O devir é o eterno movimento dos opostos, né? O eterno movimento dos opostos. Então você só vai devir algo que você não era antes, né? Da passagem do ser para o não ser aquilo que você era antes. Aqui ele vai falar assim, ó, o devir é a passagem do ser potencial ao ser atual, né? Então não é do não ser para o ser, é de um tipo de ser para outro tipo de ser. Isso é devir. E tudo o que existe materialmente está em devir. Tudo, né? Tudo que existe materialmente está em devir. Portanto, se existe uma raiz de todo o movimento, essa raiz é o ser material, é o sínulo. O que é imaterial não se modifica, ele não tem devir. Por isso que o motor imóvel, ele é imóvel e, portanto, não muda e, portanto, não tem movimento, né? Por quê? Porque ele não tem devir. Né? Quando a gente vai aplicar isso a Deus, Deus não muda porque Deus não tem devir. Né? Então, essa aí é a forma que os escolásticos, né? Que a tradição agostiniana dos escolásticos, eles entendiam Deus, né? Deus é um ser imutável, sem potência, em ato puro, né? Por isso não muda, né? Essa questão ela é repensada depois nessas teologias mais modernosas, né? Que vão dizer que Deus muda, né? Que Deus muda porque Deus ele não é o Deus de Aristóteles, né? Ele não é o Deus grego. Ele é uma espécie de um Deus judaico-cristão que está ligado ao tempo e à história, né? E se você olhar para o Antigo Testamento, parece mesmo, né, que Deus muda, né? Por quê? Porque a percepção do autor, do religioso, né, do Antigo Testamento, é a percepção de alguém que está olhando para a realidade não de uma maneira filosófica como Aristóteles olha, né, teorética, né, mas de uma maneira muito prática e pragmática, né? É óbvio que Deus muda se você está olhando para a história humana e está colocando Deus dentro dessa história. Mais uma vez a referência, né? Mais uma vez a referência. Agora, esse Deus dentro da história é, de fato, um Deus com D maiúsculo, né? É o Deus que a nossa mente pode admitir como uma divindade no sentido pleno, né? É essa questão. Às vezes, a mente está falando, olha, esse Deus não pode ser o Deus verdadeiro porque ele é menor do que o que a minha mente pode conceber. Entende? Se Deus é menor do que o que a minha mente pode conceber, então esse Deus não pode ser Deus. Deus só pode ser Deus em termos raciocínios, em termos lógicos, né?
E é assim que a lógica católica, é assim que a lógica agostiniana, patrística, e a lógica da reforma, né, vão dizer. Deus só pode ser Deus porque ele é muito maior do que tudo o que eu posso pensar. Isso é bem agostiniano mesmo. E já, por exemplo, né, esse pessoal do teísmo aberto, né, do open theism, né, ele fala assim, não, Deus, eu não posso admitir que Deus tenha todo o poder e permita que o mal aconteça. Logo, Deus tem que não poder impedir o mal. E nesse momento, você transformou o mal em um ser ou em algo mais poderoso que Deus. Sim. Então, o seu Deus, na verdade, é o mal, não é o Deus, né? Porque seu Deus ficou um Deus impotente em relação ao mal, né? Então, mas é possível pensar e viver a vida cristã assim? É possível, né? Só que não é possível você admitir, por meio do raciocínio, que esse seja um Deus com D maiúsculo, né? Ele é um Deus adequado às minhas paixões. Não é um Deus adequado à minha inteligência. Tá claro isso? Tá de boa. É por isso que assim, eu digo sempre assim, olha, a questão da fé ela envolve a crença na Bíblia. Se não houver a crença na Bíblia, você vai imaginar, né, velho? Então, a ideia da crença da Bíblia é interessante, né? Porque assim, o que o Agostinho vai dizer sobre isso? Fala assim, olha, eu creio para entender, né? Creio para entender. Isso é uma afirmação religiosa? De maneira alguma. Todo cientista, ele acredita em uma série de coisas quando vai Exatamente. fazer. É o sempre alguém vai ter um pressuposto. Isso. E esse pressuposto é crença. Por quê? Porque ele não é certeza empírica. É Isso crença. aí. Né? Então, o princípio agostiniano, creio para entender, ele não é um princípio religioso. Ele é um princípio científico. Científico, né? Então, toda a ciência pressupõe que exista alguma coisa para além daquilo que eu conheço agora e que fundamenta a minha ação. Na matemática, esses pressupostos chamam-se axiomas, né? O axioma é fundamental para que eu desenvolva tudo, certo? A linguagem também. É possível que eu me comunique com uma outra pessoa e que ela me entenda? Se eu acredito nisso, eu desenvolvo linguagem. Se eu não acredito nisso, eu não falo nada, né? Então, tudo pressupõe a fé, né? Aí o Agostinho vai dizer, oi? Não, isso mesmo. Aí o Agostinho vai dizer assim, bom, se a fé vem antes do entender, mas ela não anula o entender, ela ajuda o entender, e quando eu entendo mais, eu tenho mais fé, porque eu vi que aquilo que eu tinha fé antes tinha sentido, né? Quer dizer assim, ó, eu acredito que eu posso me comunicar com você, eu acredito. Aí eu vou lá e desenvolvo, né, a comunicação. Então, eu desenvolvi o quê? Razão, né? Razão e entendi que é assim que funciona a comunicação. E agora eu tenho mais fé ainda de que aquilo que eu achava antes, de fato, era uma fé de verdade, né? Então, é nesse ciclo, né? O Agostinho vai dizer assim, olha, o que é a Bíblia, né? O que é a revelação? A revelação é um dado de fé. Um dado de fé. Então, eu creio na revelação, na Bíblia, para entender. Não é que eu vou submeter a realidade à Bíblia. Não é isso. A realidade é a última autoridade ainda. A Bíblia, ela só está me explicando a realidade de uma outra forma. Então, eu parto daquela explicação da realidade para entender como é que a realidade funciona. Se eu consigo olhar para a Bíblia e entender a realidade a partir dela, eu tenho mais fé nela ainda. Então, essa história de você acreditar na Bíblia despregada da realidade, isso é um absurdo. E não tem o menor sentido. Isso é o que nós chamamos de fideísmo, né? É o cara que ele tem a fé e a fé dele não tem substrato nenhum, né? Não tem conteúdo filosófico nenhum, que é o que muitos evangélicos gostam, né, de falar, né? A letra mata, né? A letra mata. Começa por aí, isso é muito comum mesmo. É uma desculpa para preguiça, né? De não querer estudar e ler, né? A letra mata, logo eu não vou estudar,
Logo, se você estudou e sabe mais que eu, você é menos crente que eu, porque eu, sem estudar, sei as verdades que você não sabe, né? Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Exatamente isso. Então, Aí, o que aconteceu, só uma experiência em relação ao que aconteceu comigo quando eu saí da igreja onde eu estava antes, né, que eu chamei aqui o pastor de lá para conversar aqui, e aí fui trazendo, explicando para ele qual era a minha visão teológica que eu tinha e tal. Aí ele vai dizer assim, olha, esse é o problema, porque você... aí ele falou assim, né, que a letra mata, você não está tendo a revelação. pois Entendeu? é, Aí eu falei, beleza, joinha então. Muito pois é. obrigado. Essa aí é a maneira pela qual ele diz, olha, eu não tenho condições de acompanhar seu raciocínio, eu não tenho condições de te dar respostas dentro da lógica que você está propondo, então eu vou dizer que essa lógica ela não é o instrumento ideal para se compreender a realidade. Mas ele vai sair da sua casa e a primeira coisa que ele vai fazer é olhar a realidade e vai ver que ela se impõe, né? Ele vai falar assim, não, na Bíblia está escrito lá, se beberem coisas mortíferas, não morrerão. Aí então vai lá e bebe um veneno para você ver o que acontece com você, né? Quer dizer, se a realidade está falando algo e a Bíblia está falando algo diferente da realidade, provavelmente a sua compreensão da Bíblia está errada. Por quê? Porque, em última análise, a realidade é aquilo que Deus fez para a gente poder vivenciar, certo? Sim. Se Deus é bom, ele não vai fazer uma realidade que sacaneia a gente. Né? Uma realidade onde a minha mente não é capaz de entendê-la. Deus não é sacana, Deus não é um fanfarrão, né? Deus não é um enganador. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus de verdade. Então, aquilo que ele criou como realidade é verdadeira. É verdadeira, a realidade é verdadeira. O que acontece é que nós temos uma deficiência na nossa episteme, né? No nosso conhecimento. E porque nós temos essa deficiência, a Bíblia ela aparece. Ela aparece como uma espécie de substrato de onde a minha mente pode partir para entender a realidade para além daquilo que a mera sensibilidade está me dando, né? Não se trata de ler a Bíblia de maneira literal. Nunca. Isso é totalmente idiota, né? Se trata de ler a Bíblia da maneira como no espírito, né, que ela foi proposta. Como uma explicação, né, como uma direção que aponta para a verdade. E aí, então, entendê-la dessa forma, né? Não é adequar a Bíblia à realidade, né? Mas entender que a Bíblia ela está adequada à realidade. Tá tranquilo isso? Sim, tá de boa, sossegado, tranquilo como um grilo. Tem me perguntaram uma vez sobre aquela passagem dos Nefilins, entendeu? Aham. E aí dos filhos de Deus, viram a beleza na filha das mulheres, e aí com elas coabitaram, né? Aí, inclusive alguns pais da igreja traduzem que realmente eram anjos ali, né? Sim. Fizeram. Aí caraca, mas não faz muito sentido, né? Não consegui achar sentido nessa explicação, né? Aí eu estudando, né, indo atrás, e aí veio o Mauro Maia, né, dando explicando sobre isso. Ele falou, olha, a minha forma de ver é a forma mais simples dentro do progresso da história bíblica, né, que a gente começa a perceber lá em Gênesis 3,15, quando Deus fala das duas sementes, né, da descendência da mulher e da serpente, vai colocar intriga entre as duas, né. Sim. Então, quando fala de filho, aí ele traduziu assim, né, quando fala de filho da mulher, fala de descendente, de filhos de Deus, os descendentes de Deus, aqueles que Deus escolheu. Aqueles dos homens da serpente que intriga entre os dois, entendeu? E dali a maldade começou a se espalhar porque os dois se misturaram. Pelo menos isso me pareceu mais lógico dentro do progresso da historicidade bíblica. Pode ser, né? Aí, mas essa questão aí dos anjos, né? Ela é possível? Bom, os escolásticos vão dizer que sim, né? Uhum. Eles vão falar assim, não, é possível, né? É possível que se existe uma relação entre um ser angélico e um ser sínolo, né? Entre um ser angélico não material e um ser material, que a gente vê, como que a gente vê essa relação? Na possessão, né? Na manipulação, né? Então, assim, se existe uma possessão demoníaca, significa que os anjos eles têm condições de assumir
formas corpóreas, né? Ou, pelo menos, controlar formas corpóreas, né? E essa possibilidade de assumir formas corpóreas pode indicar que esses anjos, eles têm um tipo de corpo, né? Um tipo de forma corpórea qualitativamente diferente das nossas. E essa forma corpórea poderia propiciar, né, um intercurso sexual que gerasse seres monstruosos. Poderia, vamos dizer assim. Mas a gente não tem como saber disso pela experiência, porque a gente não viu isso acontecendo, né? Mas essa é uma explicação possível. Aí o Mauro Menser está certo em dizer, olha, entre as explicações possíveis, tá certo? Não sei se está certo, assim, mas essa é uma lógica, né? Ele trouxe as posições e aqui ele defende. Então, entre as exposições possíveis, qual a gente deve escolher? Vamos dizer assim, por pressuposto, né? Você sempre deve escolher aquelas que são mais simples. Por quê? Porque as mais complexas dependem de mais coisas para ser verdade. E as mais simples dependem de menos coisas para ser verdade. Portanto, é mais fácil você averiguar as mais simples do que as mais complexas. Daí a razão de que a explicação mais simples deve ser a explicação mais correta. Mas isso é uma probabilidade. Por vezes, a explicação mais difícil ou mais complexa é a mais verdadeira. Mas a maioria das vezes é a mais simples. Né? Fulano matou ciclano, né? Aí você vai começar a tentar fazer uma grande teoria, né? Uma grande teoria que começa, sei lá, né? Num produto químico que jogou na água de um departamento de tratamento de esgoto, que virou um gás, que chegou até a narina da pessoa, que perturbou os neurônios. É uma explicação muito complexa, né? Ela é possível? É possível, mas é muito complexa. Então você vai para mais simples, né? Fulano matou ciclano, por quê? Porque fulano xingou a mãe do ciclano e esse aqui, ele não levou desaforo para casa, foi lá e cometeu assassinato, né? É a mais simples. É a verdadeira? Ela é verdadeira dentro da simplicidade dela. Sim, de boa. Né? O problema disso só é você não achar que só porque é simples é verdadeiro, porque também não é isso, né? Às vezes o complexo é necessário, né? Principalmente quando você está falando de coisas muito grandes, né? Por exemplo, de decisões globais, né? De governos globais, né? Aí são coisas tão grandes, né? Que as explicações mais simples, elas acabam não dando conta. E provavelmente elas estão erradas, né? Por que o Emmanuel Macron não deixa o Brasil entrar na União Europeia? Ah, não, é porque a França produz carne e vai competir com o produto brasileiro. Essa é a explicação mais simples, mas pode ser que tenha mais coisa além disso. E tem, né? E pode ser que tenha. Mas aí o que você tem que fazer? Né? Você tem que fazer a análise das categorias, né? Ir lá e investigar todos os pontos, né? Que aí é o trabalho, né? É o trabalho da investigação. Então, a explicação simples, ela ajuda? Ajuda, né? Pelo menos eu sei de onde eu posso partir. Mas ela não resolve tudo, né? É aquele negócio, né? Cheguei na cena do crime, encontrei o corpo da mulher no chão, encontrei o homem com uma arma na mão e cheio de sangue. Ah, ele é culpado, né? Essa é a explicação mais simples. Mas não dá para parar por aí, né? Você tem que ir reconstruindo tudo de maneira calma, porque vai que esse cara chegou, né? Depois pegou a arma no chão e não fez nada, né? Para quem assistiu o Flash, aí a cena do pai do Barry Allen aí que ficou preso porque foi acusado de ter matado a mãe, quando na verdade o Flash Reverso tinha matado e ele estava com a mãe no braço, entendeu? Com possíveis ali indícios de que ele tinha cometido. Entendeu? Exato. Né? Daí é essa questão, né? A resposta mais simples nem sempre é a resposta certa. Mas nós temos a tendência de admitir a resposta mais simples a priori, né? Assim, como uma espécie de pressuposto. E depois ir averiguando se essa simples, ela de fato é a correta. Por isso, a necessidade de você não se precipitar, né? De dar isso, né? Soluções. Fazer afirmações peremptórias. Por isso que eu achei legal que ele trouxe assim, olha, existe essa posição e essa posição. Aí ele fala, é uma passagem complexa.
eu não vou conseguir, entendeu? Trazer Aham. para vocês aqui. Então, o que eu trago. Eu fiz uma pergunta para ele, não lembro qual foi a pergunta que eu fiz na aula ao vivo, né? Não lembro qual foi a pergunta que eu fiz. Ele falou: olha, é uma boa pergunta, mas isso não quer dizer que eu vou ter uma boa resposta. Sim, sim, Porque nem sempre uma boa pergunta tem uma boa resposta. sim. Boa resposta, eu tiro assim, uma resposta satisfatória, né? Porque, Isso. né, às vezes eu não tenho todos os dados, né? Às vezes eu não pensei sobre isso o suficiente, ou às vezes eu pensei sobre isso o suficiente, né? Junto com outras pessoas, e nós não chegamos a um denominador, né? É isso, né? Mas não quer dizer que nós não devemos pesquisar, né? Não devemos continuar tentando. Só que nós temos limites, né? Bom, só para terminar agora então essa questão do espaço, né? Então nós falamos da questão do movimento, né? Aí nós temos que lidar com a questão do tempo e do espaço, né? O espaço. Bom, o Aristóteles então vai perguntar, né? Os sínulos existem e se movem, mas eles não se movem no não ser, né? Então veja bem, uma semente, né? Uma semente de feijão, ela é um pé de feijão em potência. O pé de feijão é a atualização da semente. O pé de feijão é o não ser da semente. E a semente é o não ser do pé de feijão. A diferença é que um é ato e outro é potência. A semente, ela em nenhum momento ocupou um espaço de não ser pé de feijão. A semente, ela ocupava o espaço de ser semente e ela foi se transformando para ser pé de feijão. Não existe um não ser espacial, né? Portanto, o que existe em termos de espaço é sempre um onde. A semente é um pé de feijão, a semente é um pé de feijão em potência neste lugar, aqui, nessa semente aqui. E esse pé de feijão, ele foi uma semente potencial aqui nesse pé de feijão. Onde é que a semente deixou de ser semente e virou um pé de feijão? Esse lugar onde, ele não é um lugar exato, é um lugar, vamos dizer assim, lugar metafísico, né? Vamos dizer assim. Ele é um lugar de tempo, né? Ele não é um lugar de espaço. Não é um espaço onde se passa do não ser para o ser. Porque tudo é uma gradação de coisas, né? Não existe como você passar do ser para o não ser imediatamente. Ah, não, então eu pego ali, né, uma caneta, né, e eu lanço, né, sei lá, né, ela numa temperatura gigantesca, né, ela se desfaz quase que instantaneamente, né? Mas se você diminuir a velocidade dessa transformação, você vai ver que ela foi paulatina, né? Ou seja, ela foi se transformando de tempo em tempo naquele espaço local. Então, todos os sínodos, eles tendem, o Aristóteles vai falar, né? Eles tendem para algum lugar natural, conforme a sua natureza. Por exemplo, né? O fogo e o ar, eles tendem para o alto, né? Quando o fogo queima, né? Ele sobe, né? E o ar, ele tende também a subir para cima, né? Enquanto que a terra e a água tendem para baixo. Aqui ele coloca dois elementos para a gente poder entender, né? Bom, para Aristóteles, o lugar natural do fogo é ascendente. Para Aristóteles, o lugar natural da terra é descendente. Mas e se eu pegar um pedaço de terra e jogar ela para cima? O lugar natural dela é voltar para baixo, porque essa é para onde ela deveria estar, né? Para onde o ser dela, propriamente dito, quer ficar. É o lugar natural do ser. Se eu pego acendo sei lá, né? Acendo um fogo, né? Eu sei que ele não vai vir para baixo. E se eu jogar, né? Se eu tentar virar a chama, né? Para baixo, a chama ela vai procurar ir para cima, né? Por quê? Porque é o lugar natural dela.
Então, assim como o fogo, o ar, a terra e a água têm lugares naturais, os sínolos também teriam lugar natural. Qual é o lugar natural, por exemplo, do homem, né? O lugar natural do homem é viver em sociedade, para Aristóteles, né? Seria um animal político, né? Um animal Polis, né? da polis. Portanto, não é um lugar natural do homem viver isolado. Olha aí, ó, isolamento social. Isso. Não é um lugar natural do homem. Quando o homem vive isolado, o Aristóteles vai dizer, ou ele é uma fera, ou ele é um deus. Né? Deus vive isolado. As feras também. O homem não. Então, você quer desumanizar uma pessoa? Isole ela. Né? Esse é o princípio do lugar natural das coisas. Né? O lugar natural de uma árvore é na terra. Se eu pegar essa árvore e plantá-la, sei lá, né, no ar, no vento, né, ela vai esmorecer. Né? Por quê? Porque ela tende a ir sempre para o lugar natural. Né? O lugar natural das folhas de uma árvore é o sol, é buscar o sol. Né? Se você plantar uma planta num lugar que tem só um feixe de luz, você vai perceber que a planta ela vai crescer, né, e se contorcer para encontrar a luz, né, para ir em direção à luz, porque esse é o lugar natural dela. Esse é o onde do espaço onde os sínodos existem. Eles existem como um movimento que está sempre procurando o seu lugar natural. Mas também existe um lugar particular, né? Então ele vai falar lá, existe um lugar comum, né, onde todos os corpos estão, que é o planeta, que é o universo, né? O universo é um lugar geral, né? Um lugar comum. Eu habito o universo assim como um cachorro, assim como uma árvore habita o universo. Assim como Deus, né? De certa forma, o motor imóvel também habita o universo, né? E os anjos também. E existe um lugar particular, que é onde imediatamente um símbolo está. Bom, o meu lugar particular é aqui, na frente do computador agora. E esse lugar particular é o lugar natural para onde eu me movimento. Né? Eu sou professor, eu vou dar aulas, eu estou em isolamento social, as minhas aulas são aulas via internet, portanto, o meu lugar natural, enquanto ser professor, é na frente do computador da câmera dando aula. E esse é o meu lugar particular nesse momento. Não é meu lugar comum. Meu lugar comum é o mundo com vocês, né? Com qualquer outra pessoa, né? Lá, o trabalhador que está lá na rua hoje, limpando a rua, ele está no lugar comum comigo. Mas o lugar particular dele é diferente do meu. Né? Por quê? Porque nós somos seres que temos categorias diferentes. Né? A categoria dele, né, trabalhador da limpeza. A minha categoria, professor de filosofia. Então, com categorias diferentes, nós temos lugares diferentes onde nós estamos alocados. Né? O onde, né? O lugar, portanto, é o limite do símbolo continente, enquanto contíguo ao conteúdo. Olha só. O que é o conteúdo, né? Conteúdo é o universo que me cerca. Né? O universo que me cerca. Esse universo é a minha casa, é o chão, é o meu apartamento, é a minha cadeira, é o meu condomínio, é a minha rua, minha cidade, meu país. Isso tudo é o lugar onde eu ocupo. Né? Eu sou uma continuidade, né? Eu sou uma coisa contígua a esse universo. E aqui entra um negócio importantíssimo de Aristóteles. Tudo o que existe está em conexão, em relação com outras coisas. Eu não sou um ser que está jogado no nada do mundo. Eu sou o ser conectado com todas as correlações de mundo que eu estou vivendo hoje. Né? Como diria lá o Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e todas as minhas circunstâncias que me levaram até esse momento. Eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Ou seja, eu sou o resultado de tudo isso. Né? Quando eu morro, né? Eu posso dizer que eu fui o resultado de uma série de contiguidades, né? De uma série de coisas que estavam relacionadas comigo. Só que, dentre todas essas coisas, eu ocupava um lugar em cada momento. E esse lugar é o que ele chama de lugar continente. Né?
Então, eu tenho correlação com tudo que está acontecendo hoje aqui no mundo, vamos dizer assim, né? Eu peço comida pelo iFood. Então, de certa forma, eu estou movimentando o entregador, movimentando um cozinheiro, dando dinheiro lá para o restaurante, que vai pagar, né, os seus funcionários, que vai sustentar as crianças dele, a esposa dele, que vai manter uma casa. Então há uma contiguidade, né? Há uma correlação de situações, né? Mas não posso perder de vista que de onde eu estou é esse lugar aqui. Então, a partir do meu lugar particular, eu entendo o que eu sou no lugar comum e eu entendo para onde vai o meu lugar natural. O meu lugar natural é ir para onde as minhas potências e virtudes vão me levando. Né? A potência e virtude do fogo é subir. A potência e virtude da árvore é crescer. A potência e virtude do homem é desenvolver a razão e desenvolver a ética. Então, é por aí que a gente vai tentando entender, né, a física qualitativa, que é entender que as substâncias, né, que o mundo material, ele tem correlação com tudo, né? E aí, daí a razão pela qual nós chamamos isso de uma metafísica sensível, né? É uma metafísica, ela une todas as coisas, explica tudo o que existe, tudo de uma vez, né? Sem perder de vista o todo, olhando as particularidades, sem perder de vista o todo. Jorge Versilo meio que poetizou então, hein? Quando ele poetizou essa questão da circunstância, né? Que ele diz, não se ofenda com os meus amores antigos, tudo que se foi vivido me preparou para você. Isso. Não se ofenda com os meus amores de antes, porque todos serviram de ponte para que eu chegasse a você. Cara, é louco, né? Fazer uma letra dessa, mano? É impressionante, né? E é uma verdade dita em sentido poético, perfeito, né? Uhum. Quer dizer assim, você se arrepende das coisas que você fez? Olha, me arrepender no sentido de que eu não deveria ter feito, sim, né? Mas eu não posso me arrepender de algo que eu fiz, porque aquilo que eu fiz fez com que eu fosse isso que eu sou hoje. Exatamente isso. Cara, o cara é muito inteligente, cara, fazer uma letra dessa, cara. Esse dia eu tava vendo um podcast, né? Com o cara chamado Pedrinho Matador. Não sei se vocês conhecem esse cara. Não. O Pedrinho Matador, ele é o maior serial killer vivo no mundo hoje, né? Ele é brasileiro, ele ficou preso, né? Durante 42 anos, né? E eu vi essa matéria aí. Você viu, né? Matou mais de 100 pessoas, né? Inclusive matou o próprio pai, né? O pai dele matou a mãe dele de ciúmes, né? Com facada, e o Pedrinho Matador conseguiu ir para a cadeia onde o pai dele estava e matou o próprio pai com o mesmo número de facadas, mais uma, do que matou a mãe dele, inclusive abriu o corpo do pai e comeu o coração do próprio pai. Ô, louco, mano. Ele falou que a primeira morte que ele fez foi de um primo dele que zoou com ele, e ele jogou o primo dentro de um moedor de cana. Aí a cabeça do primo ficou presa no moedor de cana e não conseguia, o moedor de cana não conseguiu matar o primo, né? E aí ele pegou um facão e esquartejou o primo em vários pedacinhos, né? E aí matou assim, matava, e aí vai contando, né, as mortes Psicopata, que ele faz. né, velho? Oi? Psicopata. Psicopata. Aí ele pagou lá os 42 anos de cadeia, né? Saiu, agora tá livre, né? Tá livre. E ele se converteu, né, numa igreja aí. E aí perguntam para ele, né? E aí, você se arrepende do que você fez, né? Aí ele fala, não me arrependo do que eu fiz, não. Porque eu matei quem merecia morrer. Segundo ele, né? E assim, a maior quantidade das pessoas que ele matou era estuprador e bandido de cadeia, né? Que ele mora na cadeia. Mas ele falou assim, mas eu sei que estava errado, né? Só que se eu não tivesse matado essas pessoas, né? Ele diz, né? Eu não seria quem eu sou hoje. Hoje eu sei que eu não posso cometer nenhum erro, porque para mim não tem mais perdão. Do jeito que Deus me salvou, eu já não posso mais errar, né? Mas aquilo que eu errei antes foi aquilo que me fez ser quem eu sou hoje. Bom, sim, dentro da distorção total, né, do comportamento moral dele,
há ali uma verdade, né? A verdade é que o Pedrinho Matador só é o Pedrinho Matador porque ele matou um monte de gente na caminhada dele. Esse é o lugar particular que o Pedrinho Matador ocupa, né? E nós diríamos, né, por ser um psicopata, com essa falta de consciência moral, o lugar natural dele é matar. Se ele não vai matar, aí é uma outra questão, né? Que daí a gente vai falar assim, olha, ele está a todo momento tensionando, né? Tensionando a natureza dele para que ela não se sobressaia. Mas a pergunta é, nós teríamos confiança de conviver com um cara desse cotidianamente? Não, por quê? Que não, né? Não, por quê? Porque o lugar natural dele é esse, né? O lugar natural dele é matar, né? O lugar particular dele hoje não é esse. E eu tenho que viver com ele porque ele está no lugar comum comigo. Mas, né, ficamos assim, né? Louco essa história aí, né? Não conhecia, não. Depois você dá uma olhada no podcast lá que você vai ficar horrorizado. Bom, vamos parar aqui, porque já deu 10 horas. E aí a gente termina na próxima aula, a gente já entra já no próximo